Faço questão de usar minha melhor câmera para esse vídeo, tá? Faço questão. Então, vamos dizer que a gente já imaginava que isso poderia acontecer. E ontem eu publiquei um vídeo onde o título era mais ou menos o seguinte: por que que a Noruega tem um bom motivo, um forte motivo para vencer o Brasil? E olha só o que aconteceu. Gente, a Noruega não é qualquer time, tá? Não é qualquer seleção. Não só as motivações históricas, não apenas todo o investimento que eles fizeram, toda a mudança na filosofia do futebol. O melhor ataque das eliminatórias europeias. Tudo bem, teve que enfrentar algumas seleções um tanto quanto babas, né? Foi uma eliminatória bem fácil para a Noruega, com exceção da Itália, que essa seleção norueguesa ganhou 2 vezes. Tem o melhor centroavante do mundo. E hoje todo mundo entendeu o porquê. O Haaland é, sem dúvida, o melhor centroavante do mundo. Tem o Odegaard, muito inteligente no meio-campo, capitão da seleção norueguesa, é fantástico. E assim, eu ainda acho que é uma seleção que joga de calça jeans molhada. Mas aí a seleção brasileira joga de pé mole e o resultado é esse. Nem acho que o jogo do Brasil hoje foi um jogo objetivamente ruim. O Brasil teve várias chances de abrir o placar, várias oportunidades de gol. Estava muito boa a movimentação do Ryan pelo lado direito, muito boa mesmo. Acho que a gente construiu ótimas oportunidades. O Vini Júnior mais uma vez fez um bom jogo. Mas aí o que acontece? A gente, obviamente, vai achar vários culpados por essa eliminação da seleção brasileira, mas se você ficar até o final do vídeo, eu vou dizer qual é o principal culpado. Spoiler, não, não é o Neymar. Apesar do Brasil ser eliminado com o Neymar em campo, e aí vai ter mais um vídeo, dessa vez dedicado ao fofinho do Rica Perrone, que encheu a porra do nosso saco para convocar o Menino Maravilha, que ainda assim entrou para as estatísticas da Copa do Mundo, porque fez um gol de pênalti e conseguiu um cartão amarelo. E foi o máximo que o Neymar fez. E não me venham com a história de que, se o Neymar tivesse jogado mais minutos, teria virado o jogo. Não, não teria. Vocês sabem disso. Aliás, a Noruega construiu o placar com o Neymar em campo. Coincidência? Tô duvidando. Nessas horas você tem que se perguntar se realmente valia a substituição do Neymar, ou a saída do Gabriel Martinelli, que até não estava fazendo um jogo tão ruim assim, pelo Neymar, tá? A gente tem que se perguntar sobre isso. Existem vários culpados para a eliminação da seleção brasileira hoje. Bruno Guimarães, pelo amor de Deus, nunca mais bate pênalti na tua vida, tá? Pelo amor de Deus, nunca mais bata pênalti na tua vida. Não é, obviamente, culpa só dele, mas o pênalti que ele cobrou no primeiro tempo, que poderia ter facilitado um bocado a nossa vida, foi. E aí vai ter aquela galera que vai dizer: putz, mas o Neymar podia ter batido aquele pênalti, né? Podia. Mas o Neymar não tinha condições de jogar 75 minutos e vocês sabem disso também. Então, começa por aí. O Brasil não facilitou sua própria vida abrindo o placar quando poderia, na sua principal chance, ainda teve outras chances no primeiro tempo. Eu gostei muito da movimentação da seleção brasileira no primeiro tempo, das investidas e iniciativas de ataque, mas não teve competência para abrir o placar quando podia. E aí, no segundo tempo, a gente até teve maior volume de jogo, a gente teve as ofensivas, por assim dizer, e as iniciativas da partida, e acho que o Brasil, diferente de outros jogos do Brasil, teve um bom ímpeto para jogar um jogo contra uma seleção que estava mais disposta a se segurar e a se defender. E a defesa da Noruega tem problemas, foi alertado o jogo inteiro que do lado esquerdo do ataque brasileiro seria uma boa via para você construir as jogadas, porque o lado direito da defesa da Noruega é débil, só que o nosso lado direito da defesa também é bem ruim, porque Danilo e Casemiro fizeram um jogo horroroso. Se a gente for olhar para pensar no desempenho individual, no desempenho de cada um, foi um jogo muito ruim dos dois. E aí o Neymar entra no lugar do Gabriel Martinelli. E aí a gente perde um homem em campo.
Não é coincidência que o Haaland conseguisse marcar 2 gols depois que o Neymar entrou. Nenhuma coincidência. Aliás, só piora a situação o fato do Ryan sair para o Danilo entrar, tá. Olha o nome do Danilo, tá aí. Esse também foi fiel da balança. Não fez um jogo bom, não entrou bem, e aí tá o resultado do Haaland, que já é muito competente, conseguir marcar 2 gols e resolver a parada. O segundo gol, cara, o segundo gol do Haaland foi algo que foi com requintes de crueldade. E olha só, eu publiquei um vídeo essa semana falando sobre a deficiência da seleção brasileira em chutar de fora da área. E o Haaland vai lá e mata o jogo com um chute de fora da área, um excelente chute que não tinha chance nenhuma para o Alisson. E para quem estava reclamando do desempenho do Alisson, para quem achava que ele não era um goleiro que passava essa confiança toda, por incrível que pareça, o Alisson fez um grande jogo. Poderia ser pior se não fosse ele, poderia ser pior se fosse, sei lá, um outro goleiro na posição. Então, quem fez as substituições foi o Ancelotti. Ele é outro culpado da eliminação. E eu entendo que o Ancelotti fez o que pôde, tá? Entendo que fez o que pôde, entendo que ele venceu objetivamente o jogo contra o Japão, que se qualquer um de nós que estivesse na seleção brasileira, dentro das nossas convicções e visões táticas, a gente com certeza seria eliminado para o Japão. E vamos combinar que o Brasil passou pelo Japão com um gol na Bacia das Almas? Que aquele jogo era para ir para a prorrogação e a gente não sabia o que ia acontecer na prorrogação? Que talvez, só talvez, muita gente vai ter que rever a opinião a respeito do fato de enfrentar Marrocos, e não são poucos os vídeos que eu gravei falando, alertando as pessoas para parar de subestimar as seleções africanas nessa Copa do Mundo, porque elas estão avançando e estão indo longe, pelo menos as melhores seleções chegaram nas quartas de final, e aí Marrocos e Egito avançaram para essa fase, algo que o Brasil não conseguiu fazer. Então, a seleção brasileira demonstrava fraquezas há muito tempo, não só suas fraquezas táticas, como também as fraquezas conceituais, como, por exemplo, a parte emocional da seleção. É patético você ver esses jogadores no final do jogo querendo caçar briga como se fosse, sei lá, um Paraguai da vida. E nada contra o Paraguai, porque fez um jogo excelente contra a França naquilo que se propõe a fazer. Catimbou, o Cáceres perseguiu o Mbappé o tempo todo. Então o Paraguai estava na dele. Mas a seleção brasileira não é para isso. A seleção brasileira não foi forjada ao longo de, sei lá, quase um século de futebol no Brasil, ou mais, para ser um time que no final do jogo vai caçar briga com uma seleção que foi muito melhor, porque é um time que não sabe perder. Porque é um time que demonstra arrogância e prepotência e exige respeito quando está perdendo de 2-0. Para mim não faz sentido, nenhum sentido. Então, todo esse cenário que a gente viu hoje contra a Noruega era uma síndrome de uma morte que estava anunciada desde o primeiro jogo. E muita gente falou que empatar contra Marrocos era um problema. O problema não é empatar contra uma das melhores seleções africanas e a quarta colocada do último Mundial. O problema sério é empatar ou perder da forma como jogou, da forma como estava atuando naquele dia. Pelo menos o Brasil de hoje não atuou dessa forma. Foi ruim, foi problemático, foi patético. Para alguns jogadores, esse jogo da Noruega vai ser traumático. E olha como são as coisas. A gente não consegue vencer a Noruega em uma Copa do Mundo. De jeito nenhum. Não tem como. Os caras, os Vikings são muito bons. E eu acredito sim que a Noruega vai dar trabalho ou para México ou para Inglaterra nas quartas de final. Dá trabalho, mas eu acho que quem vier do outro lado, na minha opinião, deve passar por essa Noruega. Apesar de que a Noruega, obviamente, já fez história. Sua história no futebol, essa já é a melhor seleção da Noruega de todos os tempos. Um trabalho muito bem feito, um trabalho muito bem construído, um trabalho muito bem executado. E sim, Haaland 2, Brasil 0. Não boto na conta do Neymar, por incrível que pareça, tá? Só acho que é muito piada pronta o Neymar entrar e o Brasil fazer o Brasil. A Noruega, quem dera se o Brasil tivesse feito 2 gols. É muita piada pronta o Neymar entrar
e a Noruega fazia 2 gols. Muita piada pronta, é muita coincidência. E aqui eu estou mostrando taticamente que não foi exatamente a entrada do Neymar. A gente ficou com um jogador a menos quando o Gabriel Martinelli saiu, porque ele era um dos jogadores que vinha fazer apoio para a defesa, justamente para tentar segurar o Haaland com um jogador a mais no esquema defensivo. E isso funcionou no primeiro tempo, tanto que o Haaland não teve espaço, não teve chance, o nome dele mal foi mencionado ao longo do primeiro tempo. E no segundo tempo ele marca 2 gols depois que o Neymar entra em campo. E muito problemática a entrada do Danilo no lugar do Ryan, e aí que estão os 2 erros do Ancelotti, na minha modesta opinião. Poderia ter dado certo? Poderia. Afinal de contas, deu contra o Japão, mas o Japão, por incrível que pareça, tinha um sistema defensivo melhor, mas não tinha atacantes para poder, eventualmente provocar ou ameaçar o Brasil ao longo do jogo. Começa um novo ciclo para a seleção brasileira, mais um ciclo, e agora a gente vai entrar no período com a maior seca da história do futebol brasileiro em mundiais. E para muitos existem o temor de que o Brasil nunca mais vai ganhar esse negócio. Eu acho um tanto quanto, como que eu vou dizer, apocalíptica essa previsão, né? De repente, num torneio onde os favoritos caem antes, a gente consegue vencer. Ou se a gente tiver a competência de chegar até a final com um bom handicap, com uma seleção realmente bem treinada, a gente pode conquistar sim o hexacampeonato. Mas, a partir de agora, a gente está oficialmente no maior período de seca de conquistas de mundial da história da seleção brasileira. Carlo Ancelotti começa o seu ciclo de 4 anos extremamente pressionado e questionado, muito questionado por alguns especialistas. Ele vai ser virtualmente linchado, por exemplo, por Rica Perrone. Se bem que o Rica Perrone tem a culpa dele, tá? Ele tem a culpa dele no negócio, o vídeo de amanhã vai falar sobre isso. Mas o grande culpado por essa eliminação da seleção brasileira, que na minha opinião não foi precoce, eu mais ou menos esperava por isso. Primeira seleção europeia de verdade que a gente enfrenta e mais uma que a gente é eliminada no mata-mata, teve esse resultado. Não é uma novidade. Era de se imaginar que isso ia acontecer, talvez a gente fique frustrado com a forma como acontece. Mas o grande culpado por essa eliminação da seleção brasileira não é outro senão aquele fofinho, aquele maldito, aquele labubu dos infernos chamado Edinaldo Rodrigues. Edinaldo, me processa, seu verme. Me processa. A culpa é tua. Essa eliminação está na sua culpa, nas suas costas. Eu não tô com raiva por ser eliminado, eu tô com raiva por causa de um verme que ficou na presidência da CBF, que tentou acumular poderes, vetou que outros candidatos fossem recebidos por presidentes das confederações. Presidentes das confederações, vocês têm responsabilidade nisso. Por que esses caras se recusaram a ouvir o que o Ronaldo Fenômeno tinha a dizer como proposta para ser presidente da CBF? Por quê? Porque elegeram o Edinaldo Rodrigues para uma reeleição que não está no Estatuto de Identidade por aclamação. Por que esse cara só saiu depois de vários e vários escândalos de corrupção denunciados pela imprensa? Ah, pois é, né? Mais um trabalho fantástico do jornalismo que as pessoas tanto reclamam. Por que o senhor Gilmar Mendes teve que jogar liminar para reconduzir o Edinaldo Rodrigues para a presidência da CBF? Tudo isso aconteceu ao longo de 4 anos e no meio do caminho. Promessa vazia para trazer o Ancelotti, colocar o Fernando Diniz, o Perninha, que ótimo treinador de clube, não sei, fez o São Paulo uma desgraça quando estava lá, mas pelo menos conseguiu uma Libertadores pro Fluminense, torcedor do Fluminense não tendo que reclamar do Fernando Diniz. Então, colocar o Diniz como treinador, aí coloca o Dorival Júnior, que claramente não foi feito para ser treinador da seleção brasileira. E a única coisa boa que o Edinaldo Rodrigues fez é deixar bem claro que não tem treinador brasileiro competente para ser treinador da seleção. Foi a única coisa boa que o Edinaldo fez. Para todo o resto, foi uma bosta. Então, esse maldito do Edinaldo Rodrigues é o principal responsável por essa eliminação da seleção hoje contra a Noruega lá em Nova York. Não tem outro culpado. Ele é o maior culpado.
cobrem dele, cobrem deste verme esta eliminação. O que me dá raiva é que durante os últimos 4 anos eu vim falando desse maldito e era de se imaginar que isso iria acontecer por causa desse desgraçado. Então, vamos tentar não ter raiva do Neymar, do Ancelotti, do Danilo, do Casemiro, do Bruno Guimarães, porque esses têm a parcela de culpa dentro do contexto do jogo, mas no contexto do ciclo, o Edinaldo é o responsável por você estar extremamente irritado pela seleção brasileira ser eliminada pela Noruega. É o contraste supremo. Uma Noruega que reestruturou seu futebol, que fez um projeto que durou quase 3 décadas para entregar alguns dos melhores jogadores do mundo, uma das melhores seleções do mundo, uma das melhores seleções da Europa, e vencer a seleção brasileira, que durante os últimos 4 anos foi uma verdadeira zona. Aliás, tem zona que é mais organizada que isso, porque prostituta consegue se organizar para trabalhar. É nesse nível, o abismo organizacional, o abismo tático, o abismo de visão de futebol determinou que a Noruega hoje eliminasse o Brasil da forma como eliminou. E amanhã, senhor Rica Perrone, pode preparar os seus advogados, porque a minha cartinha vai para o senhor. O senhor quis porque quis que o Neymar fosse convocado. Ele foi convocado. Ele entrou em campo e tão logo ele entra em campo, aos 68 minutos, 11 minutos depois, o Haaland marca 1-0 para a Noruega. Coincidência, Rica Perrone? Tô duvidando. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, porque provavelmente vou precisar de seguidores e também de advogados, porque os processos viram. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.